Beleza, galera, voltamos com o resumo do Brasileirão. Desculpa, porém, né? Rodada passada a gente não fez resumo, né? Nem teve vídeo. Correrias do dia a dia. Enfim, vamos lá, né? Resumo da nona rodada do Brasileirão. Só que antes, eu vou falar dos como que tá os nossos palpites entre eu e o Joelson, o meu confronto entre eu e ele. Da oitava rodada, já que não teve resumo, mas eu vou falar os palpites quem tá na frente aí. O Joel se acertou quatro partidas, cinco partidas e não cravadas, mas acertou quem ganhou e também o empate também, né? Daí ele somou 9 pontos, eu acertei 3, somei 6 pontos. No total, né, estava exatamente 50 e pouquinho. 53 a 50. 53 a 50. Então tava 3 de diferença, né? Vamos ver o que aconteceu nessa nona rodada, né? Vamos ver se o Joelcio massacrou, né? Mas antes disso, agora eu resumo. Roda a vinheta aí, produtor. Ou diretor, tanto faz. Vai, rala aí essa vinheta. Então beleza, vamos lá pro resumo do Brasileirão, da nona rodada do Brasileiro, né? Já se encaminhando para a décima, né? Quem diria, né? E já teve a décima rodada também, né? Já teve um jogo da décima rodada, Santos e Atlético Paranaense. Santos venceu o Atlético Paranaense de 2-1 aí. Mas fica resumo para outra semana. O Atlético Paranaense, por incrível que pareça, jogou com o Fortaleza e ganhou. Foi um jogo bom, bem disputado aí. Fortaleza perdeu a chance de encostar lá entre os líderes. E com a vitória, o Atlético Paranaense ficou na vice-liderança do Brasileirão, né? Porém, como perdeu já ontem, ainda fica na vice-liderança, mas porém pode cair a posição dele. Jogou muito bem no primeiro tempo, massacrou, em 8 minutos fez 2-0. E no segundo tempo o Fortaleza equilibrou as ações e empatou, mas não conseguiu. Não empatou e não conseguiu vencer o Fortaleza. Só fez um golzinho lá, que terminou 2-1 o jogo. Outro jogo foi um jogo surpreendente. Foi América Mineiro e Santos. O América venceu o Santos por 2-0, bem surpreendente. E o América segurou bem o Santos aí. O Santos parou nas mãos do goleiro do América, que defendeu bolas, muitas bolas. Meu Deus, como defendeu. E o América Mineiro, nos contra-ataques, fez 2-0 e ganhou do Santos. Porém, o Santos agora ganhou do Atlético Paranaense, como eu disse. América Mineiro saiu da zona de rebaixamento, né? Tá bem no Brasileirão, mas segue ali beirando o Z4. Outro jogo foi Corinthians e Inter. Corinthians empatou com o Inter. Quem diria o Corinthians empataria com o Inter, né? Ninguém achava. Em jogo com várias polêmicas aí, foi muito polêmico o jogo do Corinthians e Inter, né? Mas, porém, polêmicas por polêmicas, né? Corinthians empatou, Corinthians está no meio da tabela e o Inter também. O outro jogo foi Chapecoense e Bahia. Chapecoense que ainda segue sem vencer no Brasileiro. Continua sem vencer. Vamos ver se vai vencer do Corinthians, né? Joga na Arena Condá hoje contra o Corinthians. Não, não é hoje. Mas joga contra o Corinthians. Quem sabe pode vencer, né? Bahia ganhou 2-0. Venceu bem. Levou os 3 pontinhos para casa. E que vinha de 2 derrotas seguidas do Bahia. Já o Chape, como eu disse, não sabe o que é vencer no Brasileirão ainda e está na zona de rebaixamento e é a penúltima colocada. Só não é a última porque o Grêmio tá pior. E outro jogo foi o clássico carioca, Fla-Flu aí. Flamengo reclamou do jogo contra o Juventude, que, né, foi um polo aquático. Aí mudou o jogo lá para a Arena do Corinthians, né, na Neoquímica. E assim, não venceu. O
Flamengo se esqueceu de contratar o juiz também do Corinthians para apitar o jogo. Porém, o Fluminense vence o jogo, ganha no finalzinho da partida, bem no finalzinho, depois dos 45 minutos, e leva os 3 pontos para casa. E o Flamengo entra em crise. Entra em crise. Eu vi notícias que o Ceni aí tá beirando, né, levar um pé na bunda. E tudo depende nesse jogo próximo contra o Atlético Mineiro. Flamengo. Quem diria que um ano, basicamente 2 anos campeões e o outro, né? Foi 2 anos sendo campeão e o outro tá em crise. Bem em crise. Mas quem sabe, né? Agora o Arrascaeta volta, né? Estava na seleção uruguaia, porém o Uruguai já saiu fora da Copa América, então quem sabe só o Gabigol ainda não voltou. Vamos ao próximo jogo. O próximo jogo foi Sport e Palmeiras. Palmeiras também levou os 3 pontos para casa, jogou muito bem, jogou bem soberano em cima do Sport. E o Sport segue mal no Brasileiro, é aquilo que eu falei, é ele e o Corinthians, né? Os dois, na minha opinião, vão cair. O Corinthians ainda tá no meio da tabela, mas quem sabe pode cair ainda, né? Ganhou alguns joguinhos aí, mas pode cair, né? O outro jogo é Ceará e Juventude. Ceará vence o Juventude, né? Depois do Juventude ter ganhado do Flamengo, perdeu para o Ceará, perdeu fora de casa. E o Vozão ficou no G10 ali, na outra página, como dizem, do Brasileirão. Tá entre os 10 primeiros aí. O jogo foi bem disputado no primeiro tempo, porém não deu. O Juventude não teve chances nenhuma contra o Ceará. São Paulo e Bragantino é o outro jogo. O que está acontecendo com o São Paulo? Será que foi praga do 4 de julho? Porque o último vitória do São Paulo foi contra o 4 de julho, aquela goleada na Copa do Brasil. Será que foi praga? Vencer o 4 de julho e não vencer mais? Pode ter sido. Mas, porém, São Paulo não sabe o que é vencer no Brasileirão também. É o antepenúltimo colocado ali com 4 pontos. Eu acho que tá à beira de querer sair da zona de rebaixamento, porém, mas está lá na zona de rebaixamento com 4 pontos. E nada mais nada menos que o nosso querido Massa Bruta é líder do Brasileirão. Venceu venceu o São Paulo de virada, né? Massa Bruta. Mais uma vítima ele fez. Outro jogo que foi Cuiabá e Atlético Mineiro. Eu achava que o Cuiabá ia levar uma goleada. Porém, o Atlético Mineiro ganhou só de 1-0. Mas jogou bem. Galo não se esforçou muito. Ganhou só de 1-0. Foi um jogo treino, basicamente, para o Galo. E o Cuiabá segue sem vencer também no Brasileirão. Mal começou a primeira vez na Série A e ainda não venceu. A hora que vencer vai comemorar muito, né? Outro jogo é o nosso lanterna aí, querido lanterna aí do Brasileirão, o Grêmio, que perdeu para o Atlético Goianiense e derrubou o técnico Thiago Nunes. Mas porém eu vi em notícias que pode ser que ou o Renato Gaúcho venha ou o Felipão, mas entre esses dois vai assumir o interino por enquanto, até a definição do técnico para o Grêmio. Será que volta o Renatão? Fica essa pergunta no ar aí, né? E o Atlético Goianiense no meio da tabela, lá em cima, tá jogando bem. O Brasileirão começou bem o Brasileirão. Esse foi o resumo do Brasileirão, da 9ª rodada do Brasileiro. Agora vamos para os palpites, né? Vamos para os palpites. Então, roda a vinheta. Então, agora vamos para os palpites aí da 9ª rodada. Então, vamos lá. O meu palpite para a 9ª rodada era 2-2 Fortaleza. O Joelson era 2-1. E o jogo deu 2-1 para o Atlético Paranaense. Ele cravou esse jogo. O outro jogo era América Mineiro e Santos. Meu palpite era 2-1 para o Santos. Deu 2-0 para o Atlético Mineiro, o América Mineiro. E também era 2-1 para o Joelson. Ele errou. Nós dois erramos. Já o Corinthians e Inter. Curitiba está na Série B. Corinthians e Inter. Meu palpite era 2-0 para o Inter. E deu 1-1. E o Joelson colocou 1-1. Ele cravou mais um.
Tá, ele tá ficando bom. Tá ficando bom. Já o outro jogo era Chapecoense e Bahia. Meu palpite era 2x1 para o Bahia. E a final deu 2x0 e o do Joel era 3x2. Ele ganhou. A gente acertou só o vencedor. O do Fluminense e Flamengo, meu palpite era 2x2. O do Joel era 2x1 para o Flamengo. E a final deu 1x0 para o Fluminense. Do Sport e Palmeiras, meu palpite era 3x1 para o Palmeiras, a final deu 1x0 e do Joel era 2x0 o palpite dele, então nós só acertamos o vencedor. Já o jogo do São Paulo e Bragantino, meu palpite era 2x0 para o Bragantino, pô, esse gol do São Paulo me matou. E a final deu 2x1 e o Joel colocou 2x1 para o Bragantino e ele cravou mais uma. O outro jogo foi a Grêmio e Atlético Goianiense. Meu palpite era o contrário, era 1x0 para o Grêmio e afinal deu 1x0 para o Atlético Goianiense e do Joel era 1x1. Então não acertamos. O outro era Cuiabá e Atlético Mineiro. Meu palpite era 3x0 para o Atlético Mineiro, deu 1x0 e o do Joel também era 3x0. Então acertamos só o vencedor. Na soma dessa rodada aí, deu 12 não. 15 para o Joelcio, 15 pontinhos para o Joelcio contra 6 do Caio. Eu tô vendo que essa barba vai cair fora no final do primeiro turno. Enfim, né? Então, no geralzão, o Joelcio está com 69 pontos. 69 contra 56 do Caio. Infelizmente, Vamos ver se eu consigo virar nessa próxima rodada. Já errei um placar, como eu já disse, já aconteceu um jogo nessa rodada, 10ª rodada do Brasileirão, que foi Atlético Paranaense e Santos e Atlético Paranaense. Meu palpite era o contrário, deu 2x1 para o Santos, meu palpite era 2x1 para o Atlético. Enfim, esse não deu, né? Infelizmente não deu. Mas do Joelcio, vocês vão escutar aí, vocês vão saber se ele acertou ou não. Então vamos para os meus palpites para a 10ª rodada do Brasileirão. E relembrando que a classificação do resenha, né, aquela que todo mundo gosta, eu só fiz rodada depois da 7ª rodada, não fiz na 8ª, vou fazer agora na 9ª rodada. A classificação do resenha que só vai estar nas redes sociais, Facebook e também no Instagram do Resenha Final. Resenha Final no Facebook e Resenha Final no Instagram. Vai estar lá a classificação do resenha. Então vamos lá. Como eu já disse, Santos e Atlético Paranaense já rolou. Meu palpite era 2x1 para o Atlético Paranaense e já deu 2x1 para o Santos. O outro jogo é Bragantino e Cuiabá. Meu palpite é 3x0 para o Bragantino. Fortaleza e América Mineiro. Meu palpite é 2x1 para o Fortaleza. Palmeiras e Grêmio 2x0 para o Palmeiras. Atlético Mineiro e Flamengo 1x0 para o Atlético Mineiro e cai Rogério Ceni. Atlético Goianiense e Sport, meu palpite é 2x0 para o Atlético Goianiense. Inter e São Paulo, que os dois não estão muito bem nesse Brasileirão, muito menos o São Paulo. Meu palpite é 1x1. Fluminense e Ceará também, meu palpite é 1x1. Os dois estão ali na base intermediária da tabela, basicamente. Meu palpite é 1x1 empate. E já Chapecoense e Corinthians, eu acho que a Chape ganha a primeira em cima do Corinthians. Não porque eu não gosto do Corinthians, mas porém eu acho que o Corinthians cai esse ano e não tá lá aquelas coisas para vencer a Chape na Arena Condá, igual como os outros estão vencendo. Beleza? Esses foram meus palpites. Agora vai daí, Joelcio, os teus palpites para a 10ª rodada. Salve, galera, beleza? Vamos dar os palpites aí para a 10ª rodada. Vamos começar aí com Santos e Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha de 1x0. Bahia e Juventude. Acho que o Bahia ganha de 2x1. Bragantino e Cuiabá. Acho que o Bragantino ganha de 3x1. Fortaleza e América Mineiro. Acho que o Fortaleza ganha de 2x1. Palmeiras e Grêmio. Acho que o Palmeiras ganha de 2x0. Atlético Goianiense e Sport, acho que o Atlético Goianiense ganha de 1x0. Inter e São Paulo, eu acho que dá um empate de 1x1. Fluminense e Ceará, eu acho que dá 2x1 pro Fluminense. Chapecoense e Corinthians, eu acho que dá 2x1 pro Corinthians. E Atlético Mineiro e Flamengo, eu acho que dá 1x0 pro Flamengo, beleza? Valeu!
Então esses foram os palpites do Joelson para a 10ª rodada. Então aquilo que eu falei, classificação do resenha só nas redes sociais, não vai estar nesse vídeo. E logo logo vai ter vídeo lá no Spartacus Foot Soccer. Não vou falar o dia que vai ser a volta do Spartacus Foot Soccer, tá? Então vai ter o vídeo lá também. E também, é claro, aqui no resenha, na verdade o Spartacus Foot Soccer ficou como canal secundário, beleza? Então um abraço, galera, curta, se inscreva, compartilha, deixa o seu like. Vai tá aí na descrição as redes sociais de Joelcio Silva e as minhas redes sociais e as redes sociais do canal Resenha Final FC. Beleza, galera? Curta, se inscreva, compartilha, deixa o seu like. Fui!